Bem-vindos ao podcast que une leis, amigos, histórias, artigos, informações para vocês sobre o mundo jurídico, motivação e também hoje sobre política, sobre vida no agro, sobre muitas outras informações. Neste 11º episódio, o Entre Artigos está estritamente aproximado do agro e da política nacional. O nosso convidado, ele traz consigo valores, raízes do agro e tem acompanhado de perto tudo que o nosso país tem passado. Não somente por viver no cenário do agro, as conquistas, os desafios que a gente tem enfrentado, mas também por estar vinculado aí aos anseios do cidadão para o período eleitoral que se aproxima em 2026. Ele é uma promessa de sucesso na nossa política nacional como pré-candidato à Câmara Federal. Uma aposta de mudança, de inovação e traz consigo também a esperança de milhões de brasileiros de dias diferentes para o nosso país. Que honra ter você aqui. Bem-vindo ao Entre Artigos, Thiago Boava. Obrigado, Linamir. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui participando do Entre Artigos em Juara, uma cidade que eu tenho bons amigos, gosto de vir. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelas palavras aí. E uma cidade que gosta de você também, né, Thiago? Você é sempre muito bem visto aqui pela nossa cidade, as pessoas gostam muito de você. E aí, para a gente entender, então, como começar esse nosso assunto sobre o Thiago Boava, vocês já devem ter associado o nome, né? Já a gente vai falar disso. Mas o Thiago, ele é mato-grossense, ele é da nossa região. De onde vem o Thiago Boava? Eu sou paulista de Guarulhos e meu pai comprou uma propriedade em Campo Novo do Parecis. Lá é na época era Campo Novo, hoje é Nova Maringá, a propriedade fica em Nova Maringá, mas nós moramos em Campo Novo do Parecis desde 2014. Mas meu pai tem a propriedade desde 1989. Mas eu sou paulista de Guarulhos. Guarulhos. Mas já tá meio mato-grossense. Já ganhei um título semana passada do deputado estadual Gilberto Catani. Ah, Virei cidadão mato-grossense. Tiago, você é bem ligado ao agro, né? O seu próprio perfil já conta isso pra gente, que você é ligado ao agro. Em qual setor do agro você está mais ligado? A sua família? Qual tipo de atividade? Pecuária ali na fazenda ali em Nova Maringá, nós mexemos com vaca de cria. Hoje a fazenda está arrendada, mas eu mudei para cá com meu pai, nós mudamos em 2014, né, como eu já disse, para mexer com vaca de cria. Ele já mexia com gado, mas em 2014 a gente veio de vez e ali fiquei por 10 anos antes de ir para Brasília com a Amália, né? E aí já vamos falando já nesse assunto da Amália, né? A gente imagina o baque que deve ter sido isso e os momentos que você vem passando, mas com certeza com um legado enorme que ela deixou para a gente, né? Principalmente esse curto espaço que ela foi deputada, ela conseguiu trazer tanta representatividade e acolher tantas pessoas como a Amália conseguiu. E aí, antes da gente falar sobre a Amália, que é uma pauta que a gente vai ter aqui também, sua família é ligada ao agro, você está no agro Meu irmão e é locutor de rodeio, primeira o vez que eu vim a Juara, Valtinho, né? a Valtinho voltinha, dos eu tava Santos. narrando um rodeio aqui, eu vim Quando que passear foi com isso, ele. Thiago? 2014, o ano que eu mudei, tava, o rodeio era em agosto aqui, né? E eu já Espovale. tava 8 meses ali em Campo Novo e trabalhando na fazenda. E aí ele falou: "Vai ter um rodeio em Juara, tal." E eu também tinha conhecido o Fernandinho Ferro e o Marcelinho Reiser, faziam faculdade em Cuiabá na época. E conheci eles em Cuiabá. E daí eles, vamos lá pra cidade, seu irmão vai narrar. Pô, meu irmão me convidou mesmo, não sei o quê, então eu vou. Aí vim conhecer, e aqui fiz outras amizades e já voltei no outro ano. E, É dois, sempre bom estar aqui. e tinha tempo que você não vinha aqui a Joara ou não? Em 2014 foi a primeira vez que eu vim a Primeira. Juara, foi E a a primeira última que você vez. veio antes de hoje foi quando? A Tem muito última tempo ou vez, não? a última vez foi esse ano ainda, numa Ai, visita que eu fiz ao ex-prefeito Carlos Cirena e o atual Ney e o Léo. Fiz uma visita a eles aqui, voltando de uma viagem que tinha feito até passei em Ariponã, com Nisa, na volta Castanheira, Juína e vim até Juara. ô, Thiago, e o que você percebeu de mudança, assim? Porque, querendo ou não, um espaço aí de 10, 11 Quando, anos, né? quando eu vim, eu percebi que era uma região de muita pecuária
E nesse período eu percebi a mudança que teve com a entrada da lavoura aqui, né, na região. É notável que a cidade deu uma aquecida comercialmente, porque a lavoura proporciona isso aí, ela vem junto com isso, né? Vem, proporciona. E Thiago, desse vínculo seu com o agro, a gente percebe também que você tem um vínculo com cantores sertanejos, com festa de rodeio, com tudo. E você tem rodado o Brasil aí, fazendo visitas, visitando amigos e Sim. sentindo também esse clima eleitoral? Sim, tenho bastante amigos cantores sertanejos, também pela amizade que foi construída de anos aí com o Valtinho nos rodeios. E a Amália também tinha um vínculo muito grande, porque ela se formou em jornalismo e trabalhou como assessora de imprensa. Isso, no período que namoramos, fez com que conhecêssemos mais artistas também junto dela por causa da profissão. Então, tenho bastante amigos. E tenho rodado, essa semana mesmo estive em Palmas, na casa do Henrique Juliano. A política é um assunto que toma conta do país hoje, né? E alguns preferem permanecer mais neutros, outros se expõem mais, mas com certeza há uma expectativa do que vai acontecer com o país no próximo ano, as cadeiras que serão ocupadas, a presidência e o rumo que o país vai tomar, né? É. E Thiago, você mencionou, né, de Juara para cá era mais pecuária, e aí com o tempo passando, a lavoura. Como que você tem sentido, você que está nesse meio, como que você tem sentido assim essa crise, eu diria até um desespero, né, do pessoal do agro com essa instabilidade que tem? É, eu penso muito que, lógico que há uma crise, há dificuldades, os valores estão muito abaixo do que os produtores esperavam em todos os setores do agro, né? Do leite ao grão, né? Então há essa preocupação, mas isso eu acho que é a causa que a instabilidade que o atual governo traz ao mercado. E o produtor fica inseguro. A perspectiva de melhora, a perspectiva de crescimento deixa você otimista. E você começa a olhar para as coisas de outro jeito. Quando você fica pessimista, você tira o pé. Quando você tira o pé, o negócio para, a roda diminui a velocidade Aham. ou chega até parar, dependendo da situação. Graças a Deus ainda não parou. Mas você percebe que os produtores estão muito mais observadores do que investidores. Eles estão mais atentos, preocupados com o que vai acontecer, do que acreditando e investindo como vinham há 4 anos atrás. Mas Né? é uma classe que tem sofrido bastante, né? Eu acompanho bastante o pessoal da ProSoja e a gente percebe os embates deles em relação à moratória que a gente teve. Aí veio moratória da carne também. E nesse período que você acompanhou a Amália, ela como deputada, você participava dessas pautas também? Participava, eu frequentei bastante até a FPA e a pedido dela, né? Acompanhava os debates e tal. E essa preocupação é natural dessas entidades que defendem os produtores, porque quando se trata de um governo que trabalha contrário à, à produção, né, às questões ambientais, é um país maravilhoso, poderia produzir muito mais, mas é travado por questões ambientais. Né? Tem uma política ambiental muito. Não condiz, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas é uma política ambiental de. Não seria a palavra. É, muito presa ao que a Europa e outros países determinam. Ligada ao internacional, né? Fugiu a palavra correta, sim, não é. Ah, meu Deus. Enfim, mas o que eu quero dizer é que é muito ligado, é que o governo vende a gente também numa situação lá que cada vez a gente fica mais dependente Aham. de como eles querem que a gente trabalhe. A gente não tem essa liberdade, porque poderia ser uma potência, né? Porque tem tudo para ser essa potência. O Marcelinho chegando aqui, fazendo bagunça. Não, e é real, né? E a gente percebe que, principalmente em relação a essas políticas ambientais, Não, atrasam demais o país. muito. É porque eu penso que na questão do agro, assim, é livre mercado. Mas o que o país pode fazer para facilitar o produtor ter um dinheiro mais barato, acesso? Agora o produtor tem N responsabilidades. Ele tem que ter um cuidado ambiental com a área dele. Não ganha nada para isso. Perigoso um fiscal passar ali e dar uma multa no cara, que o cara
trabalhando anos ali, perdeu o patrimônio dele por causa dessa multa, né? E em contrapartida ele não tem nada, não tem um governo que dá segurança jurídica, porque é um governo que apoia invasores de terras, Uhum. né? É contra uma anistia, mas essa é outra mais para frente talvez no assunto. Enfim, cria toda essa insegurança para o produtor e aceita toda a pressão externa em cima do nosso mercado. Né? E principalmente porque essas grandes manifestações que vêm internacional, né? Elas vêm de países que não têm preservação ambiental. Não tem. Eu fiquei um tempo no Texas e tem um amigo brasileiro que tem propriedade lá. Um dia eu vi ele pegando o trator e derrubando uma árvore, mas assim. Vou lá. Falei, cara, não dá problema? E na beira do rio. Ele falou, não, a terra é minha. As consequências são minhas também. Responsabilidade só dele. Não tem. Não, você não tem que ir em nenhum órgão e falar assim, eu vou abrir essa área aqui, não vai ficar nada. E acho que um grande problema também, né, Tiago, quando a gente fala da questão da proteção ambiental, do nosso Código Florestal, a gente já tem uma legislação que trava, igual você mencionou. E aí, quando você vai fazer um negócio legalizado, você também empaca na burocracia. Não, é né? demais. Quando você compra uma propriedade, dependendo do bioma, tem a área que você pode desmatar ou não. Essa licença nunca sai. Promove a ilegalidade, na verdade. Exatamente. Né? A demora. Eu acho que, na minha opinião, cria-se muita dificuldade para se vender facilidade. Infelizmente, é o Brasil que a gente vive. Hoje em dia é exatamente isso. É isso. Então a pessoa está lá há anos, fez um investimento, não consegue a licença, ele precisa trabalhar, ele já colocou dinheiro naquilo, ele começa a abrir, talvez ilegalmente, uma área que ele teria o direito de abrir por direito. Pelo Código Florestal, Exato. Mas não vem as autorizações. Não sai as autorizações nunca. Muito moroso, né? É, extremamente moroso. E nesse momento que você tem visto, assim, Thiago, você acha que é muita instabilidade, né? Muita instabilidade. Muito. Igual você falou, as pessoas têm medo de fazer as coisas, medo de investir, a roda não está girando. E você acha que pode piorar isso no cenário econômico e político para o agro? Ou melhorar? Então, as eleições estão aí para a gente fazer essas escolhas, né? Agora, esse governo ainda tem 1 ano e 3 meses tem 15 meses ainda no poder, esse atual governo. Vai depender muito da relação deles, principalmente com essas sanções americanas. Hoje, se você pegar os Estados Unidos, ele não é o principal parceiro comercial, mas o que ele tem de bens e serviços no país, ele é o principal. Se um país como esse, dependendo possíveis sanções que ainda venham, pode ter um problema seríssimo. Pô, as pessoas dão um exemplo, sinal de GPS. Se você cortar o sinal de GPS aqui, como é que faz? Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um palestrante que fez um circuito à ProSoja. Ele é um físico. Neto, vê se você acha o nome dele aí. Digita aí, circuito à ProSoja. Eu quero lembrar o nome dele para divulgar, porque o cara é gênio demais. Ele usa óculos. Um de óculos que tá sempre... Eu acho que é. Mostra a foto dele para mim, Isa. Deixa eu ver se é. Só para a gente divulgar aqui, porque... Isso! Eu já vi ele algumas... mesmo, o Sérgio Sacani, ele mesmo. Ele deu uma palestra aqui em Porto dos Gaúchos, no circuito da ProSoja, e ele falava exatamente isso. Se vocês acham que a gente está num momento difícil, vocês não viram se os Estados Unidos resolver cortar o nosso sistema de transmissão de GPS. Nós não temos um satélite, o Brasil não tem nenhuma outra vinculação, é exclusivamente dos Estados Unidos. E ele trouxe essa pauta numa palestra que ele deu na ProSoja. Não, é um momento bem crítico que nós vivemos, e toda essa situação tem que ficar bem claro para as pessoas que ela foi criada pelo atual governo. Esse campo se proliferou porque eles permitiram, e foi através de uma frasezinha ali, um negocinho ali. Primeiro que o governo americano, os caras têm estratégia para tudo. Já estavam acompanhando o que estava acontecendo. A volta do Trump, ele já voltou com outro gás para justamente dar uma ajustada em todo esse cenário mundial, né? E o Brasil é muito importante a nível mundial, e os Estados Unidos viu, sabe dessa importância, precisa do Brasil,
e viu que ele não era mais protagonista. Ele tá de coadjuvante hoje. A China é a principal protagonista. Então ele vai buscar um espaço para voltar a ter esse protagonismo. E como ele consegue ter? Essa é uma opinião do Thiago, tá? Como os Estados Unidos conseguem voltar a ter esse protagonismo no Brasil? O Brasil podendo ter eleições limpas novamente, eleições às claras. Se for desse jeito, a direita volta no país, e a direita voltando, automaticamente volta o protagonismo americano, porque a direita é alinhada com essas ideias, né? Então, eu penso que um dos movimentos ali no xadrez é justamente isso. Tanto é que é uma das exigências. Houve um primeiro contato, veio a sanção, veio os embargos e o tarifaço, né? E aí misturou a questão econômica com a questão jurídica. Todo mundo, não sei o que e tal, mas agora teve uma segunda conversa, não, estão se falando. Então, mas ele, na mesa, o cara sentou e falou, ó, isso aqui, para melhorar, precisa melhorar isso aqui. Para melhorar a parte econômica, tem que melhorar a parte jurídica, porque o que está acontecendo lá está errado. Então, tem um processo aí pela frente. Que até chegar o período eleitoral de fato, nosso ano que vem, tem muita coisa para acontecer, né? Sim, vai passar muita água debaixo da ponte aí que... Tiago, e falando em período eleitoral, já acho que já é de conhecimento comum aí a sua pré-candidatura em relação a esse cenário político aqui na nossa região. E como que o Tiago, lá de Guarulhos, que veio para a atividade pecuária aqui em Campo Novo do Parecis, Nova Maringá, caminhou para essa decisão política? Essa decisão política ela veio única e exclusivamente por ter ficado inserido no meio político por causa da Malha. Foi um combinado nosso. A Malha lutou. A Malha era monocular, para quem não sabe. Ela lutou por uma lei e na luta dessa lei, antes de ser sancionada, ela viu a necessidade, se aproximou da primeira-dama, apresentou a lei para ela. A sanção viria no governo Bolsonaro. Quando a primeira-dama viu a causa, falou, nossa, como que um monocular não é um deficiente físico? Que absurdo. Que a Amália, antes eu comecei a namorar a Amália, ela não usava prótese. Ela tinha um olho bem fechadinho assim e escondia o rosto. Quando o médico falou para ela que ela não tinha mais condições de ficar com aquele olho, ela precisou viscerar o olho, tirar o olho, o médico falou, você vai pôr uma prótese ocular e você vai seguir sua vida. Quando ela colocou a prótese ocular, ela viu a diferença que a prótese fez na vida dela. E daí ela parou e ficou assim, nossa, e uma pessoa que não tem condições de pôr uma prótese, como que é? Que subemprego ela tem? Porque vai contratar uma pessoa para ficar num balcão de uma loja. A pessoa não tem um olho. Eu acho que não é nenhuma questão de discriminação. Você é dono da loja, é natural que você procure alguma pessoa com esteticamente que vá... Não sei nem como falar, mas assim, essa pessoa monocular que não tem acesso a essa prótese, ela vai ter um subemprego, ela vai ter uma vida de exclusão, vai se esconder se for jovem, às vezes mais idoso, a vida já calejou, porque acontece. Domingo passado, em Cuiabá, um senhor, no almoço, eu vi que ele era monocular. Aí perguntei pro empregador dele, meu amigo, falei, viu, será que ele não tem interesse em pôr uma prótese? Ele falou, perguntar. Não. Fiquei a vida inteira assim, não quero pôr Já não. não incomodava, né? Mas uma criança, um adolescente, um período escolar, se sente... Enfim, e ela viu essa necessidade, foi atrás, conseguiu aprovar a lei. A lei inclui os monoculares aos PCDs, né? Com todos os direitos, aposentadoria, benefício de prestação continuada, a própria prótese pelo SUS e o reconhecimento também, porque você não podia ser bombeiro, não pode ser cirurgião, não pode ser motorista profissional, N situações, restrições e que não tinha nenhum tipo de contraponto. Contraponto não, né? Não tinha nenhuma... Nenhum acolhimento social, né? Exato. E daí ela foi atrás, correu pela lei e se aproximou da Michelle, e a Michelle aprovaram a lei lá, e o senador Wellington Fagundes foi coautor da lei,
senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que foi o autor da lei, viu ela nos corredores de Brasília, lá em 2020 ou 19, que acho que ela começou a ir para Brasília, e falou: eu sou monocular. Eu acho que isso que você está buscando é justo. Trouxe, pautou no Senado. O Wellington Fagundes foi coautor. A Amália e a Janaína já se conheciam. E a Janaína falou: meu sogro é senador, procura ele aí. Aí conheceu o Wellington Fagundes, ele foi coautor da lei. Apresentaram a lei, passou no Senado, foi para a Câmara. O Rodrigo Maia segurou a lei 2 anos. Sentou em cima dela lá, não andou. Quando o Lira entrou, a Amália começou a ir para Brasília de novo e lá incomodando os deputados. O Lira pautou, foi aprovada. Foi para sanção. Conheceu a Michelle através do Fábio Faria, que era deputado e passou a ser ministro. Você precisa conhecer a Michelle. Conseguiu uma agenda. A Michelle, a pessoal da agenda falou: tem 5 minutos. Ficaram 1h30. No mesmo dia, ela foi jantar no Alvorada. Ela ligou: Deus, eu não acredito, eu jantar no Alvorada, não tem nem roupa para ir lá e tal. Mas tá dando tudo certo, então eu vou falar com o Bolsonaro hoje para falar da lei. E aí foi e aprovou a lei. Uma coincidência de fato. Muito, muito legal isso. A Amália e a Michelle faziam aniversário no mesmo dia, 22 de março. E a lei foi aprovada, foi sancionada no dia 22 de março. Olha só. Foi assim, foi bem. E o Senado, e aí a Amália, jornalista de formação, escreveu um livro. Chama Se Enxerga, da história dela, de vida, do período da corrida da lei e depois da aprovação da lei, e como conheceu a Michelle, como chegou, enfim, contou, resumiu ali, contou tudo isso. E lá o senador Wellington Fagundes, dando entrevista, senador, a Amália e a Michelle, o Wellington falou: inclusive nós temos aqui uma futura candidata a deputada federal para Mato Grosso. E aí a Michelle estava de frente comigo e fez assim: Já aprovou na que hora. baita ideia, né? Como eu não pensei nisso, né? E aí, amanhã vai na Alvorada pra gente tomar um café. Aí nós fomos lá na Alvorada e daí ela falou: o senador foi muito pertinente ontem, falando, eu acho que você tem tudo mesmo, seria muito egoísmo se eu lutar só pela sua causa. Você tem uma garra, tem uma coragem, tenho certeza que você vai fazer bonito aqui, eu preciso de mulheres como você aqui. O Jair se reelegendo, eu vou precisar de mulheres aqui porque eu quero ir muito além do que eu já tentei fazer e que já consegui alcançar. E ela apoiou a Michelle apoiou a Amália e a Damares, as duas se elegeram, né? E fomos para Brasília, que o combinado lá depois do café da manhã no Alvorada foi o seguinte: se o Thiago for comigo para Brasília, eu topo. Eu conversei com meu pai na época, meu pai falou: claro, tem que tentar, é o momento dela, ela veio para cá por você, eu também falei: não, é um desejo seu? Ela falou: eu topo esse desafio, não sei o que vai ser não, mas ninguém me conhece no Mato Grosso. Extremamente corajosa. Mas a Michelle se comprometeu e falou: olha, sou sua madrinha, sou sua cabo eleitoral, vou participar do programa eleitoral, o que credibilizou, né? E graças a essa ferramenta aqui, que hoje, que mudou as eleições de 2018 para cá, acho que é por isso que querem censurar, a mensagem da Malha conseguiu chegar, né? Através de impulsionamentos e tal, e as pessoas foram sabendo da história dela e passando também no horário, que a televisão também tem essa força, e a história dela chegou. E aí nós fomos para Brasília e eu fiquei nesse meio. E em maio do ano passado, a Malha se foi fazer uma cirurgia de um tumor no pâncreas, um tumor benigno, neuroendócrino, no pâncreas. E não é que não precisava fazer, mas era um tumor assim que tinha um certo controle, ele era pequeno. O desejo de ser mãe, no sonho de ser mãe, ela optou por fazer para tirar logo de vez e poder engravidar logo. Nós iríamos fazer uma FIV, já estava até com os embriões ali coletados, né? E, infelizmente... Deu complicação. Não é o médico. É o médico. A veia porta teve um sangramento na veia porta, né? Mas está dentro do risco cirúrgico, né? Eu busquei um pouco de informação sobre isso. Não tem como ter justiça, porque não acredito, tenho certeza que o médico tem um compromisso social absurdo em poupar vidas. Mas eu entendo que Deus tem propósito para a vida de todos, tinha um propósito para a vida dela.
E ela se foi naquele momento, depois de muita luta e muita. E aí ficou você para seguir o legado. E aí ficou eu nesse meio. E aí passou alguns um mês mais ou menos, eu já estava me organizando, não tinha nem um mês, né? Estava me organizando para ir embora de Brasília, que tem que devolver o apartamento funcional. E daí eu ali conversando com o Bolsonaro, com a Michelle, sempre próximo deles ainda, eles querendo saber como é que eu tava, me deram muita atenção, muito carinho, sempre muito solícitos com tudo que eu precisasse. E falou, cara, o Bolsonaro falou, acho que você tem que tentar, cara. Pô, Só... meu. Ô, cowboy, ô, sua mulher tinha um belo trabalho aí, pô, você tem que tentar, pô, você tem que tentar. Ah, presidente, não sei se você serviu o exército, pô. Servi não, presidente, fui dispensado. Então, vai ter que servir seu país 4 anos aí, pô. Vamos pra cima, vamos tentar. Aí me convidou pra ficar em Brasília, ter um dia a dia com eles ali. Não trabalho no partido, não tenho emprego em Brasília, em nenhum partido, não tenho um vínculo empregatício com o PL, mas vou sempre ao PL, levei o pessoal nas eleições do ano passado, né? Para as municipais, para Uhum. tirar foto, bater papo com ele, conseguir, por usar chapéu, e conseguir alguns chapéus aí assinados para alguns leilões. Ações Alguns não sociais, foram, né? foram bastantes aí, que essa proximidade. Viajei para Minas, para o Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia. Ah, andei bastante aqui no Mato Grosso, São Paulo. E o que que você viu, Thiago, nessas andanças suas, nessa sua convivência com o Bolsonaro, que fez você tomar essa decisão? Cara, nessa. Vou até te cortar antes de você começar, porque não é uma decisão fácil, né? Você acaba Não, ficando não. exposto, você abdica política, você acaba abdicando da sua vida para viver em função de um bem muito maior, né? Conviver com ele, a gente chega à conclusão que é missão, entendeu? Porque ele chegou um dia pra mim, eu já fui algumas vezes pra Angra dos Reis com ele tem uma casa em Mambucaba, eu já fui passar alguns dias lá, andar jet ski, pescar com ele, e ele várias vezes, assim, depois da partida da malha, mostra a cicatriz e fala assim, cara, isso aqui é missão, poderia estar aposentado. Não precisava estar nessa guerra. É que, assim, é um país maravilhoso, tem de tudo. O que que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Que país que a gente vai deixar? Tá indo pro rumo. Então, assim, é missão. Você acha que eu não preferia estar lá? Mas ele sente aquele apelo do povo, aquele cara. É uma coisa. Eu nunca tinha visto nada igual de um político causar o frisson que ele causa no povo. É uma loucura. Mas é loucura de parar a estrada. 163 ano passado, Camargo, Parou tudo, né? pararam ali na frente de Nobres, pararam a estrada. E o pararam o lado sentido Sinop, e o outro lado, quando viu que era o Bolsonaro, parou também as carretas, e caminhoneiro descendo, e buzina, e a polícia já viu que não tinha muito o que fazer, deixa que pare. Já deram um microfone, tinha microfone, ele vai passar, Não, a gente vai parar. virou uma manifestação, Virou uma então. manifestação, e daí ele subia no carro e tchau. Mas assim, num lugar, uma rodovia, que é para não ter tripulantes ali, não é tripulantes que fala, bom, Pedestres. pedestres ali, reuniu muito rápido mais de 200 pessoas. Tem fotos, eu não estou inventando uma Uhum. história. É uma coisa maluca. E eu fui para Rondônia, foi assim, eu fui em Minas, foi assim. E ele simplesmente ele tá andando, oh, um pastel ali, vamos comer um pastel. E manda parar o carro e desce no pastel e junta 50, 100 pessoas. Na praia, andando de jet ski, ele, ô, cowboy, vamos testar minha popularidade, vamos parar ali na praia. Ele parava, descia do jet ski, dava uma andadinha, daqui a pouco, Bolsonaro, Bolsonaro. Já. Eu fui naquela praia, eu fui andando de jet ski com ele, naquela praia que foi gravada a novela Mulheres de Areia, Hum. que é lá, eu não sei o nome da praia certinho, mas é próximo a Mambucaba ali, e sempre passo por ali. Acho que foi 10 minutos. Tinha mais de 200 pessoas em volta, gritando e tal. 85% estão ali loucos para chegar perto dele. Tem uns que você ouve que faz um xingamento, alguma Aham. coisa, natural que tenha. Mas, assim, é impressionante o que ele causa. Ele é. E ele tá na condição que tá hoje porque sabem que ele andando, ele
ele faz movimento o ele negócio. causa esse frisson aí na galera e tipo... E eu acredito, Thiago, que seja muito a esperança, sabe? A gente percebe, ó, você pode ter uma base assim em diversas profissões. Hoje, na advocacia você faz alguma coisa, no agro você faz alguma coisa, mas o que realmente direciona o país é a política. Sim. A gente fica. É óbvio que a gente gostaria, nas nossas profissões, de fazer muita coisa. Mas quem está na política é quem tem o poder na mão de fazer as coisas diferentes, de direcionar o nosso país. E a gente percebeu isso na eleição de 2000, com o resultado da eleição de 2018. Sim. Foi uma repercussão muito positiva. Se a gente tivesse passado por uma pandemia sem o Bolsonaro, o Brasil não tinha sobrevivido. Sim. Né? É só Então, ver os resultados. Ontem mesmo, não sei se foi ontem ou na quarta-feira, eu estava vendo os resultados das estatais. Período Bolsonaro, tudo no verde, e o período do atual governo, o início da crise delas e o patamar que está hoje, o tamanho do rombo. Porque é cabide de emprego, porque não é aquela situação em que você põe quem de fato entende. Você põe uma pessoa ali... não é competência, é referência, né? Exatamente. Então, falta esse critério. Porque é a carreta furacão, né? Os caras chegam... Mas aí você está fugindo da minha pergunta. O que tá te motivando a fazer tudo isso? Essa missão mesmo? Esse sentimento de missão, quando veio a ideia, qual que foi a minha ação em relação à ideia? Eu vou rodar um pouco no Mato Grosso e vou sentir a percepção das pessoas que apoiaram a Malha e que elas acham dessa pré-candidatura. E o apoio foi muito bom. A aceitação foi boa. Uhum. Cara, eu acho que tem que mesmo, você vai conseguir representar, tenho certeza. Uma continuidade dela, você, mais do que ninguém como marido, ficamos 13 anos juntos, sabe quais eram os sonhos dela, onde ela queria chegar, o que ela queria fazer de mudança de fato, né? Eu sei também do tamanho da responsabilidade de suprir essa expectativa. Eu não quero frustrar ninguém, porque eu não preciso, eu não tenho a vaidade de ser e poderia continuar minha vida como sempre foi, com ela aqui em Campo Novo, que ela topou vir para cá, como era com ela, né? E seguir a minha vida ali com meu pai trabalhando, voltando talvez a mexer na fazenda de alguma maneira, ou só o fato de estar aqui trabalhando no agro de alguma maneira, eu tocaria. Então não é por vaidade, não é por necessidade, é a ideia de que pode ser feita diferença. E eu vi da Michelle o seguinte: vai por ela, conclui o que ela não conseguiu concluir. Eu tenho certeza que ela ficaria orgulhosa se pudesse ver você fazendo isso, né? Imaginando, lógico, a vitória, né? Imaginando ter sucesso, né? Tendo essa entrega. Então, porque as pessoas que eram muito próximas sabiam da relação que a gente tinha, como era. De confiança, de amizade mesmo, de Amália fazia questão, assim. Sempre fui um pouco mais calado agora. Um dos receios para entrar, sabia que ia ter entrevistas, essas coisas, fico meio assim, por falar, porque as pessoas veem o vídeo também da Herói e pensam que eu sou digital influencer, e não sou. E não sou. E ela falava muito bem, mas eu sei do carinho e como ela levava a nossa relação para os outros. Olha, sou casado com o Thiago é isso, o Thiago é aquilo, falava. E tenho certeza que se pudesse ver, ficaria orgulhosa mesmo de saber que pelo menos eu estou tentando. Tenho certeza que sim. Né? Ô, Thiago, e falando dessas ações da Amália, me veio um negócio na cabeça agora do Instituto. Sim. Eu lembro que uma das meninas, lá na época da Amália, veio em Juara, né? Fez algumas reuniões aqui no período eleitoral dela, depois do resultado também. E tem o Instituto Amália Barros. Logo Como que depois funciona? era o Instituto dos Monoculares, né? Depois da morte da Amália, ficou intitulado Instituto Amália Barros. Ele ainda está no modelo que nós fazíamos campanha para pôr prótese com doações através a gente grava vídeo, pede doação na internet, mostra o caso, né? O antes. Arrecada o dinheiro, agenda a melhor data de passagem, com o melhor custo, porque é caro, muitas vezes é criança, tem que ir com acompanhante. A Amália, ela queria dar o que ela usava.
né? Não é nem dar a palavra, é queria entregar o que ela usava, porque não era ela que estava dando, eram as pessoas que seguiam ela que estava dando. Ela junto de um grupo de amigos, de monoculares, a Hélida, que trabalhou com ela, o Vitor, que trabalhou com ela, um era chefe de gabinete em Brasília, o outro era chefe de gabinete no Mato Grosso, e outros monoculares, Diego Chevillard, outros amigos que lutaram pela lei, cuidavam dessa questão do Instituto. Quando ela chegou ao mandato, ela não pôde continuar à frente. Tinha até uma certa dificuldade em fazer campanha para não parecer compra de voto. Uhum. Ela teve que ficar de lado. Com a morte dela, veio a questão do Instituto e a ideia de tocar o Instituto. Está em fase ainda de liberação. Foi aprovado em Cuiabá, tinha que ser aprovado no município. A utilidade pública, eu acho que é utilidade pública. E passou, graças a Deus, demorou um pouquinho, mas passou. E o governo do estado nos cedeu uma área, uma concessão, né? De uma área próximo ao centro de Cuiabá, onde vai ficar a sede do Instituto Amália Barros. Eu convidei a dona Carolina Scheffer para ser madrinha do Instituto, porque as duas eram muito ali. Foi um encontro ali que foi sensacional. É bacana de ver a amizade que elas tinham, o carinho que uma tinha pela outra. A dona Carolina até se emocionou com o convite prontamente. Não, vamos. E muito animada. Só que depende dessas liberações. Tem uma em Brasília também, que a gente está correndo atrás. E se Deus quiser, saindo, queremos ter dois modelos do Instituto Amália Barros. Um exclusivo para o Mato Grosso, para trazer manter viva essa história dela, porque era o que ela tinha muito prazer, colocar essas próteses, entregar isso às pessoas, né? E um outro modelo é a nível Brasil, vendo as possíveis capitais que têm uma entrega com a mesma qualidade que tem em Campinas. Em Cuiabá, uma pessoa de Campinas, já está conversado isso, que trabalha na protética, vai vir para Cuiabá, vai morar em Cuiabá para conduzir as próteses no Instituto Amália Barros. Mas antes disso tudo acontecer, no período ainda que isso está sendo construído, quando tivermos verba também para isso, nós gostaríamos que ele, por saber onde tem as oficinas que fazem essas próteses, viajasse até essas possíveis oficinas parceiras para ver a qualidade. A qualidade é a mesma que a nossa. Ok. Dá para melhorar. Passa a técnica para eles. E aí ter vários pontos no Brasil para ficar mais barato. E aí arrumar deputados parceiros espalhados pelo Brasil que queiram abraçar essa causa e que possam destinar emendas de acordo com o que eles entendam que seja cabível para aquela causa e fazer indicação dentro do estado para os monoculares. Então, tem Minas Gerais. Em Minas Gerais, a clínica fica em Belo Horizonte, o amigo, o deputado Domingos Sávio, ou o Nicolas, o Maurício do vôlei, seja 2, 3, não importa. Eles ali vão indicar, ajudar, vão ser padrinhos dessa maneira para tentar pôr ao máximo, né, a nível Brasil. No Mato Grosso, a gente vai buscar junto com os amigos deputados, que essa amizade foi criada aqui. Se eu puder estar lá representando o Mato Grosso, vou pedir aos amigos, né, lá, que também vão estar representando para que ajude. E se eu não estiver, eu vou lá bater para pedir para eles. Falar, olha, agora eu não sou concorrente de vocês, pode ajudar. Mas a causa continua. A causa é nobre, a causa é nobre, a causa não tem partido político, né? Quem precisa não tem partido político. Eu não lembro qual foi a colaboradora lá de vocês, a parceira que eu tive contato uma vez, e ela me contou a história. Quando ela contou a história de quanto de gente ajudava, mas ajudava assim, ajudava ainda sem divulgação, sabe? Que nem você mencionou, Sim. com os amigos mais próximos de vocês, Sim, sem levar. muito. E aí eu lembro que teve um caso em Juína, de uma menina de mais ou menos 10, 12 anos. A Vinha. E ela mandou o vídeo pra Mari. Olha como eu tô linda. Essa daí, essa. Gente, que comovente. E aí é o que você falou, né? Nós fizemos uma visita para Aripuanã e um amigo lá tornou um apoiador na época da campanha. Ela contou a história, ele falou: vou dar 10 próteses. Escolhe aí as pessoas. Aí tinha uma situação até de um vereador lá de Aripuanã. E ele falou: já põe ele aí. E pode aí, quando nós chegamos em Juína,
No dia seguinte, veio o caso de um menino, a Amália passou a mão no telefone. Pode ser ele, pode. Aí já apareceu o caso da menina, pode ser e tal. E ali foi feito. Mas você vê um doador só de 10 próteses. E uma super diferença na vida dessas pessoas. E dessa menina me marcou Imagina, foi muito, muito. porque é o que você falou. Quando você já tá calejado, você já sabe lidar com as coisas da vida. Agora, um É, adolescente, a parte estética pega a mãe muito. falava que ela não gostava de ir à escola, ela ia, os amiguinhos às vezes faziam alguma gracinha, ela ficava ali reprimida, né? Deprimida. E, enfim, com certeza mudou a vida dessa. Aham. Não só nós vimos outros casos que a gente acompanha, cara, é uma coisa E, fantástica. Eu Thiago, só consegui compreender de fato o que era isso e o tanto que isso mexia com a Amália quando eu fui numa, não foi nenhuma entrega, mas ela foi comunicar, nós fomos num casamento em Juína, antes dela ser deputada, bem antes. E ela falou: ó, tem uma moça aqui que tá pedindo uma prótese. Vamos fazer uma visita para ela e falar que ela vai ser? Eu já vi o caso dela. De fato, ela não tem condições, é muito simples. Vamos lá avisar ela. E foi uma coisa assim que nós chegamos uma, uma, uma casa bem simples. E nós chegamos assim, paramos o carro, era umas 2 horas da tarde. E a mulher tinha um quintal na frente curto e uma janela na frente da cozinha dela. Ela tava lavando louça. Quando nós paramos o carro, a mulher ficou assim, né? Que carro é esse? Ficou olhando. A hora que a Amália desceu do carro, a mulher soltou o prato. Amália! Mas assim, ela deu um grito, saiu correndo. saiu correndo. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. E a gente sabia o quê, né? O que que ela sabia? E eu fui olhando aquilo e a Amália pegou a Amália disso, porque a Amália também nunca tinha participado disso. A Amália fazia De receber esse acolhimento não, ela também, só né? fazia campanha. Chegava os casos, ela fazia uma pesquisa nas redes sociais da pessoa para ver a necessidade real. Porque às vezes a pessoa está pedindo uma prótese e tem um iPhone 16. Aí, pô, qual que é a prioridade dela? Né? Ah, Esse era o critério. Condição de fato. Né? E daí ela nunca tinha participado de chegar e falar ao vivo para a pessoa. Ela entrava em contato, ó, deu certo, nós vamos fazer sua campanha, tal. E nesse caso, a gente foi falar para essa mulher em Juína e foi muito marcante também. Depois teve o caso dessa mocinha e ah. tal. Mas teve caso, sim, a gente já fez. A gente, ela já fez o Instituto, fez, né? Prótese em Rondônia, no Maranhão, em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasil todo. E isso dá uma sensação de utilidade, né? Ah, não, Porque meu, é muito. É talvez, muito. talvez essa entrega você vai encontrar na política, É muito. né? E você vai encontrar nesse meio político, né? Porque você consegue fazer muita coisa, você atinge muita gente. Eu percebi na Malha que depois que ela venceu as eleições e começou a vida pública dela, a vida política dela, o tanto que ela estava ansiosa para começar a ter as entregas. Não só do que ela desejava para o país ali, que no caso legislando, mas através das emendas, sabendo que poderia que vai chegar na ponta. Ela queria ver Uhum. chegar na ponta, né? Por isso que até quando depois do falecimento dela, eu busquei através do governador Otaviano Pivetta, uma pessoa que sempre foi muito solícita também, um bom amigo, o compromisso de entregar como a Malha queria essas emendas. E ele é muito atencioso nisso, muito solícito sempre, tem ajudado a ser conduzido como ela gostaria que fosse. Apareceu situações em que vamos mudar, tá meio difícil aqui. Governador, teve um caso em Brasnorte que ela era para ser numa escola, aí teve uma questão política municipal, o prefeito se recusou a fazer essa entrega, Uhum. e daí ela falou: olha, como você é um vereador, você me ajudou muito, qual seria uma outra entrega que seria interessante? E daí teve duas situações ali nas associações ali da Tibagi, Sim. e ela destinou duas PCs para duas comunidades. Desculpa. E no período, ano passado, próximo à entrega,
houve um questionamento, 2 PCs para a comunidade e tal. Eu falei, governador, essas comunidades, elas trabalham da porteira para dentro. O produtor vê ali o resultado direto do relacionamento dele com o vereador que está lhe dando atenção, com o deputado, e era um desejo dela. E Aí não é eu, uma comunidade só, Tibagi é enorme, né? não, cada É comunidade dessa enorme. que eu tô falando, eu falei, só foram 2, a Vila Nova e a Toca da Onça. É, é, cada uma delas, centenas de famílias que são Exato. beneficiadas, né? E aí eu fui lá, as máquinas, um galpão bem guardadinho, com o operador, ok, o negócio do diesel, cuidado, você percebe o Aham. cuidado e o tanto que aquilo é importante para aquela comunidade. É muito bacana. Eu fui lá, não fui na entrega, mas eu visitei depois, fui muito bem recebido, todos eles assim, gratos. Mas é legal você ver isso, porque a pessoa, aquele, você está vendo o voto de confiança que ele deu, talvez aquele produtor nem tenha votado na malha. Mas o vereador foi lá e falou: não, eu vou conseguir através da malha. Depois ele viu, ele falou assim: como é importante escolher bem, porque depois chega, de alguma maneira ou outra. É o microfone, né? Se você escolhe bem seu vereador e seu prefeito, vai ter um acesso bom com seus deputados, com seu governador e até chegar em Brasília. É micro, médio e macro. Município, estado e União, né? Federação. Então, escolheu bem vereador e prefeito, uma cidade bem governada. Eles têm que estar alinhados. Os estaduais e o governador, escolheu bem, eles têm que estar alinhados, vai bem. É. Os deputados federais, senadores e o presidente, vai. É que assim, é uma crítica difícil de fazer, a gente é um país com muitas diferenças, mas infelizmente o brasileiro vota mal. Eu vi nas eleições, eu pedia, Memória curta. não só da memória curta, ele não sabe montar o quebra-cabeça dele ali, teoricamente não, não é um quebra-cabeça, mas assim, eu quero um presidente de direita. Ah, ok. Na hora de escolher o deputado federal, ele não tem esse mesmo alinhamento. Escolhe um que às vezes é de centro, daí o cara chega de centro lá, no caso não vai representá-lo, né? Houve uma mudança, o presidente de direita não se elegeu, o cara de centro se debandou para o atual governo, Uhum. que é totalmente o contrário do que o cara queria, sonhava. Então ele tinha que ter buscado um representante de direita que defende as mesmas pautas, que é coerente com o que fala, né? Da mesma forma no estado e o governador, como é que ele quer um presidente alinhado com uma situação, um governador desalinhado? Então tem que seguir essa linha. É difícil, tem muitos partidos, as pessoas se aproveitam das questões políticas, do momento político para pegar carona nisso ou naquilo, mas o eleitor tem que estar mais atento para conseguir fazer esse voto correto em todas as esferas. Tivemos eleições no ano passado, espero que tenham votado bem, né, para ter essa continuidade na cidade. Ano que vem tem a possibilidade de fazer no estado, no governo do estado, e na União a mesma forma, na federação da mesma forma, através dos deputados, dos senadores. Os senadores é muito importante a escolha de bons senadores. É por isso que eu falo, né? Por mais que a gente ache que dá para mudar o mundo, dá para mudar o nosso país de várias formas, ainda está na política o centro dessa Sim, mudança, sim, né? Ainda é não sim. é o judiciário, Lógico, é lógico que a a sensibilidade do política. cidadão, a sensibilidade do povo, não se conformar com injustiças, não aceitar a roubalheira, não aceitar ser acharcado, ser comprado, faz com que tenha um padrão moral mais elevado e aí Uhum. busque pessoas também. Quando o padrão moral está muito baixo, você vê que o negócio fica muito raso ali, fica muito baixo também as escolhas, né? Padrão de escolha. É difícil, porque isso também vem através da educação, por isso tem que investir. A gente vê que a Cultura, né? educação cada vez está pior, Tá. né? Você vê que as crianças estão começando a ler com 12 anos. Não, Lê mal, né? e olhe lá ainda. Deu uma. Ai, não vamos falar o que a gente pensa, vamos pesar as É, palavras, mas a nossa educação, ela degringolou. Se a gente for, absurdamente. for pegar o que a gente tinha de nível de educação, que você, primeiro, né, já se confunde o básico. Sim, Escola não é para educar, escola é para ensinar. exatamente. Quem educa é pai e mãe em casa, meu filho. Você Exato. chega lá com seu filho na escola, ele já tem que ter os valores, moral,
princípios, o caráter já tem que vir dessa base de casa, Sim. estrutural de casa, né? Óbvio que a escola tem uma função muito importante nisso também, mas ela tá ali para ensinar. Hoje a gente não tem mais isso, né, Thiago? Já deu uma Não, acabou. É, desvirtuada. o Brasil é, na minha opinião, um país conservador, né? E por isso que o lema ficou muito na cabeça da população: Deus, pátria, família e liberdade, né? Liberdade de você decidir, olha, eu quero ter uma arma, você não. Só se você não comprar a sua, eu compro a minha Tá e tudo certo. respondo pela responsabilidade de tê-la, né? Ah, mas o bandido não tá preocupado com lei, não, bicho. Ele vai arrumar dele de qualquer jeito. Eu quero defender minha família, eu acho que isso é um direito meu. Eu vou atrás desse direito, né? Tem essa liberdade de escolha. A família, quero preservar ela, acredito em Deus, o Estado é laico. Então, por isso que eu acho que esse lema se encaixou tão perfeitamente. E voltando a falar do presidente, é, se não tivermos ele, aliás, se não tivermos ele nas próximas eleições, o legado dele, a ideia, uma coisa eles não vão conseguir apagar nunca, que é a ideia. Eles podem calá-lo, deixá-lo em casa, num cárcere. Hoje eles têm força para isso, então eles estão fazendo como eles querem, não importa as regras, né, as leis. Mas a ideia eles não vão conseguir tirar nunca. Não. E tem uma parcela da população muito grande que, que tem esses ideais, que defende esses valores, que quer isso para os seus, quer isso para o próximo. A gente tem que lembrar também que a gente deseja isso para o próximo. Quando eu quero alguma coisa, quando eu exijo justiça, eu quero para o próximo também. Eu não fico feliz quando alguém morre, que é de um lado político. Porque é isso, cara. A pessoa tinha família. Uhum. Ele também tem sentimentos, ele pensa diferente de mim, mas qual o problema nisso? Né? Tem que debater, tem que tentar mostrar o que é, Democracia, né? como é, o que é certo, né? Olha, cara, eu acho que você tem que ser assim e tal. É através do diálogo, né? E igual você falou dessa questão da ideia, missão do Bolsonaro, e de fato o presidente fez uma coisa que eu lembro na escola que a gente cantava o hino nacional, e aquilo ali era um motivo de orgulho, você Sim, cantar o hino nacional, você saber o ficou hino uma nacional. geração sem cantar o hino nacional na escola. Eu também cantava quando era adolescente, lembro, fazendo o primeiro grau ainda. Tinha que cantar, estudei em escola adventista, morava em São Paulo na época. Todo dia lá, Uhum, fazendo o quê? posição de sentido, cantar o hino. Cantar o E isso hino, foi se perdendo se com o perdeu. passar do tempo. A gente teve aí vamos colocar assim, um período obscuro que se falasse da bandeira do Brasil era capaz de gente nem saber a cor que era Sim, a mais. volta desse orgulho da pátria, Esse né? Isso foi muito, patriotismo, muito legal. isso é um mérito As exclusivamente bandeiras do Bolsonaro, do nosso presidente. andando, né? Depois, pós Bolsonaro, Eu 2016 tenho para bandeira no cá, carro, Thiago, que eu esse, carrego esse comigo. calor. Não, mas é uma coisa assim bacana de se ver, É, né? Acendeu tanto que nosso país é rico, é maravilhoso, é abençoado, terras absurdas assim de qualidade, que produz muito, 3 safras, que planta que dá, que não dá corrige dá também. dá um jeito. Então, uma coisa meu, você fala, cara, como é que a gente não é, que a gente poderia ser, né? Ele É, sempre usava de exemplo, como. olha o que Israel tem, olha o que é, olha o que nós temos e o que nós somos, né? Ele usava esse exemplo. Então ele despertou isso aí e andar com ele fez pegar esse sentimento de missão. É, voltando ao motivo de ter entrado e ter aceito, é esse sentimento mesmo. Vou tentar, se Deus abençoar, entendo como um propósito. Se não der certo, não vou me. Vai ser só essa tentativa também. Deus sabe do meu desejo, vai ser só essa, né? E se não for é porque não é para ser, porque eu acredito muito em Deus. Em nenhum momento com o que passei, revoltei, sei que Ele tem um propósito para minha vida, tinha para dela. E Deus é misericordioso e Ele sabe o que era melhor para ela, o que era melhor para nós, a volta dela, para a família. É muito difícil analisar assim, para a mãe, para mim que fiquei viúvo, mas eu tenho certeza de que ele sabe o que é melhor e ele preferiu levá-la, ou para nos poupar, ou para poupar ela de coisas futuras que nós não sabíamos, não tem como saber, mas eu prefiro pensar assim. E sei que ele tem um propósito para minha vida. Se vai ser em Brasília, se vai ser no Mato Grosso daqui a algum tempo,
A gente vai ver, mas assim, não é por vaidade, é por uma entrega mesmo. Acreditando que. Isso que o Bolsonaro te falou de missão, você tem que fazer, você tem que assumir, você tem que fazer alguma coisa pelo seu país. Exato, É é uma isso também que entrega. é uma entrega e as pessoas às vezes não sei de quem que é agora, eu não vou lembrar, às vezes o Marcelinho, que é mais estudioso, vai lembrar, mas tem uma expressão que fala que quando os bons se calam, os maus governam, né? Sim. E é muito difícil você abdicar das coisas para estar nessa posição de exposição E outra coisa, política que ele e enfrentou, outra né? coisa, consome. Eu não sei, eu reparei em Brasília o seguinte: independente de lado político e de como é o político, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é corrupto ou não é, pode reparar, todos que entram lá envelhecem, porque a política consome. Pode olhar, você pega a foto de um presidente, pega a foto do Bolsonaro quando entrou e pega a foto quando ele saiu. Pega dele. A malha estava esgotada. Tinha até uma certa crítica da malha em relação à malha no Estado, porque as pessoas não entendiam qual era o papel dela no PL Mulher. Porque logo depois que ela se elegeu, a Michelle convidou ela para ser vice-presidente do PL Mulher. E ela viajava muito com a Michelle o Brasil tentando trazer mulheres para a política. E ela estava se ausentando do Estado, porque você tem, acaba terça e quarta sessão, quinta-feira, fica no Infoleg, para os deputados votarem, e eles vêm para o Estado. Quinta-feira, ficam aqui quinta, sexta, sábado, domingo. Não existe sábado e segunda, né? É rotina todo dia. E aí eles vêm para o Estado e se fazem presente aqui. Aparecem em reuniões, tem um contato com ele. O federal, geralmente, ele é até um pouco mais distante do eleitor, mas ele tenta, de alguma maneira, apesar da distância, de voos mais complicados, o Estado gigantesco, se fazer presente. E ela não estava conseguindo. Ela estava conseguindo entregar através das redes sociais, a busca dela por leis ali que beneficiasse. Ela estava na comissão de pessoa com deficiência e, enfim, nos debates ali. Algumas leis conseguiu, como, por exemplo, conseguiu que fosse aprovada a laudo permanente. Foi uma luta dela, pouca gente sabe. Pô, por que a Malha precisava voltar no médico? Vamos imaginar que ela recebesse algum benefício por ser monocular. Voltar no médico para mostrar que ela não tem um olho. E essa lei é que foi aprovada agora, né? Exatamente. Recente. Foi aprovada. Logo depois, ela já não estava mais aqui, a lei foi aprovada. Foi, mas... foi em julho, se eu não me engano. É uma lei dela, né? Dela e com certeza mais alguns colegas ali. Mas ela que falou, pô, por quê? A pessoa não tem um braço, precisa voltar. E geralmente quem recebe o benefício são pessoas muito simples. São pessoas que não têm condições. Às vezes não tem condições para voltar no médico para provar que está sem o braço para continuar recebendo benefício, por exemplo. Usando o braço. O braço não vai nascer de novo, gente. Thiago, para a gente perceber o quanto que é importante a escolha de quem vai legislar. Sim. Né? Porque essa aberração de precisar passar por revisão médica em benefício por incapacidade, por situação de incapacidade permanente, veio com a reforma da Previdência de 2017. Que foi uma lástima. E aí incluíram lá, né? Incluíram lá que os benefícios por incapacidade, eles dependeriam de revisões periódicas. E em seguida aprovaram, acabou aprovando sem fazer essa alteração. Em seguida já veio posteriormente veio uma propositura. Arquivou, não teve votação. E aí veio depois essa da Malha que passou e agora. Aí começou a gerar esse problema para essas pessoas. E ela, atenta ali, pegou isso. Mas outra coisa que as pessoas também não se atentam, no fato de votar bem, não só aprovar leis, é só o atacante que leva a glória, não. Só quem faz gol. Segurar leis péssimas também é muito importante. É quase como se aprovasse uma muito boa. Muito. É como se aprovasse uma muito boa, você ajudar a barrar, através do seu movimento ali, com outros deputados, mesmo, isso aqui não dá. Não pode passar. Não pode passar de jeito nenhum. Isso aqui vai olha o reflexo que vai dar lá na frente. Então, é muito interessante o eleitor também estar atento a isso, que às vezes não é só também participar de leis que foram aprovadas ou estar lá há anos com leis que foram aprovadas e quantas leis péssimas que às vezes essa pessoa, esse deputado, ele não aprovou nenhuma, mas e quantas ele ajudou a barrar, né? Exato. Então, todos têm uma função, com certeza.
É um trabalho mútuo ali, todos um tentando ajudar o outro, fazendo política, apresentando um para o outro. Ó, isso aqui e tal. E é diálogo, né? É. É diálogo. Hoje está mais difícil, evidentemente, todo esse calor político que o país vive há alguns anos, mas a política é feita de diálogo. Exatamente. E a gente percebe o quanto que caminha bem quando o eleitor escolhe segmentos, né? Sim, Votos bem feitos em pessoas engajadas com propósitos de pensar no crescimento do país e não de fazer daquilo ali um emprego, né? Político. Eu sempre falo exato. assim, ó, até arrumei algumas confusões. Falo, político é empregado do povo. Ele não tem que estar ali pensando nele pessoalmente, não tem que estar pensando nas situações de benefício de vida dele, ou de, às vezes, até de conseguir alguns benefícios por exposição. Ele é empregado do povo. A principal objetivo dele tem que ser a defesa do povo. Deveria ser assim, né? Deveria, né, Mas é que Tiago? Deveria. nós são anos aí que a gente vê, tanto é que a classe política ficou desgastada, desacreditada, né? Uhum. Era um negócio até tipo. Não sabia Bolsonaro reacendeu isso também, aquele olhar pro político. Tipo, saber quem quer ser o deputado. tentar pelo menos saber quem que é bom, quem que é ruim, lembrar em quem votou na última para cobrar, né? O que defende, há quanto tempo tá lá e defende o quê, né? E ele só chegou como chegou, porque se você puxar o fio do novelo do Bolsonaro, há tempos ele defende a mesma coisa. Os 28 anos dele de deputado federal foi defendendo as mesmas pautas. Pode puxar. Né? Nós Consolida. tínhamos ali o Enéas como louco. Eu, quando era criança, a gente tirava sarro. Do Era um. Enéas, né? Hoje a gente Cara, percebe que louco era a gente naquela época, você né? fala que Ele que loucura. era extremamente sábio, já tinha Sim, uma visão do que estaria por vir com com. aquela construção, porque é uma construção que você vai criando um domínio sobre a população. Quanto mais É um ignorante, plano de quanto poder, mais como eles falam, né? necessitado do Estado, quanto mais necessidade tem do Estado, mais preso a ele você fica. E eles têm um projeto, né? É um projeto de poder. É um projeto de poder. Projeto de poder, literalmente. Tiago, você mencionou da questão das manifestações políticas, né? Que por onde foi com o Bolsonaro teve aí uma aceitação muito boa. Ele tem esse carisma com ele, né? E eu Demais. acho que ele carrega nele a esperança que muitos brasileiros têm. E como que está agora, nesse momento de manifestações, em relação à anistia? Você tem acompanhado isso Eu também? estive na última, teve uma caminhada em Brasília no dia 6. Teve uma caminhada, eu participei. O apelo é grande, né? Uma terça-feira ter tudo aquilo de gente em Brasília pedindo aquilo, que é muita injustiça. Agora, eu acho que a Câmara, principalmente ali, os deputados, estão bem engajados em tentar passar isso. Mas a gente vê um judiciário muito ativista. E o Hugo Mota teve esse voto desses deputados de direita que foram até criticados em votar. Houve até um racha dentro da própria direita, o povo vai votar no cara. Mas é aquele negócio, se eu não voto, eu já sou oposição de início. Se eu voto, eu tenho como sentar na cadeira para dialogar com ele. Então tem que ter uma inteligência também na hora de votar, mesmo sendo político, para saber onde você quer chegar. Tudo você não vai ter, Uhum. principalmente no cenário de hoje que vinha. Então, acharam melhor elegê-lo, quase que com unanimidade, como foi o Lira, para pelo menos ter um diálogo com ele, ganhar algumas comissões importantes como ganharam, no Senado, na própria Câmara, para conseguir pautar determinados assuntos. Ele se comprometeu com o tema da anistia. Acontece que quando ele foi começar esse diálogo, houve uma ação da PF lá no estado dele, em cima da família dele, e ele recuou. Engraçado ser bem Mesma época, né? na mesma época, né? Você percebe as duas situações e o recuo. E no Senado, teve até a infeliz frase do o presidente do Senado, fugiu agora o nome dele, do Davi Alcolumbre, que nem se tivesse 81 assinaturas não seria pautado. Um absurdo falar isso, né? Né? Ali é uma casa que representa, os senadores representam o interesse
da população. Interesse político acaba deslegitimando, né, a função dos senadores, dos deputados federais, Sim, o jogo político é tão grande que acaba tirando esse poder que nem a gente está vendo. Se a gente tem na nossa Constituição que algumas atribuições são exclusivamente do Senado, sim. o Senado já não está tendo mais esse poder, porque ele pode até levar isso para votação. Sim. Aí, quem diz que o Poder Judiciário não vem com uma medida? É que, na verdade, eles não estão fazendo o enfrentamento que deveria ser feito, porque eles estão acovardados. A verdade Quando o é grande essa. poder está na mão do Senado. Sim, o Senado é o. Se for analisar o grande poder está na mão deles, mas eles estão acovardados por chantagens. Por isso que o ano que vem é muito importante quem vamos colocar ali. Analise o seguinte: o seu senador, o seu escolhido, ele tem rabo preso, ele poderá ser chantageado em determinadas situações por um passado, por questões familiares. Ele poderá ser. Analise. E aí dê seu voto. Tem que ser pessoas que estejam ali com uma entrega total. É a minha opinião para a gente mudar o que a gente quer, porque a gente gostaria que fosse. E nessas, além dessas manifestações que estão ocorrendo ali no Senado, e a população? Como que você vê isso? Como que é o contato? Porque teve em Brasília, eu vi que você foi no Rio de Janeiro também, São Paulo. foi em São Paulo. Muita gente, eu acho que acho não, isso é comprovado, as penas foram altas para trazer esse medo de ir às ruas. Então, converso com pessoas que acham um absurdo. Não é uma pena, é um recado. É um recado. Então, não vá porque pode acontecer com você. Você pode pegar 17 anos aí por se manifestar, hein, bicho? Então, já é um recado para amedrontar. E eu percebo que as pessoas ficaram de fato com medo. Então, algumas ainda não se intimidaram, ainda não, e tomarem que não, nunca, né? Porque se a gente se acovardar, a gente vai ser dominado totalmente. A gente tem que dar a cara a tapa, ir lá e gritar e participar. Por isso, a admiração eu tenho por todos aqueles que foram, que participaram, que subiram no palanque, tem meu respeito, que defenderam essas pautas, viram essas injustiças e não ficaram calados. Né? Admiro os que foram, os governadores que se propuseram a subir no caminhão e lá foram. Alguns usaram aquilo só de palanque, mas outros têm uma entrega ali. A gente tem que estar atento a essas escolhas, a essas atitudes. E eu acho que a gente não pode se acovardar. É o meio que eles fizeram para tentar travar. Mas eu acho que é uma pauta que, se fizesse um plebiscito para saber, eu acho que daria 60% a favor. Porque você vê a injustiça. Você vê, lógico que o que houve ali foi um vandalismo, como já houve outras vezes com outros movimentos. Quanto a gente não vê falar do MST? Exato, agora quebrando tudo. Agora um golpe, sem arma, sem um líder, o líder fictício em outro país. Como diz o Fux, né? Como é que ele ia dar um golpe nele mesmo? Não tem como. Como é que ele ia dar um golpe dos Estados Unidos? Não tem como. Como é que essas pessoas foram comandadas vendendo pipoca, algodão doce, bandeira do Brasil e Bíblia? Cara, essa conta não fecha. Deu um efeito manada, um quebra-quebra. Não se sabe até que ponto o quebra-quebra foi de fato por Era parte para dos saber, porque teoricamente ali era para estar bem seguro. As imagens sumiram, muito interessante essas imagens sumiram da forma que sumiram, né? As poucas que tem, é interessante porque tem alguém dando até água para a turma que está lá dentro, esse alguém não é dessa turma, ou é, né? Ninguém sabe. Então, assim, é um negócio que você fala, cara, é bizarro. Então, é um momento que a gente está vivendo, é uma doideira. E eu acho que é por esse momento que a gente tem que tentar fazer alguma coisa. O momento Você acha que tem força, então? Tem articulação para passar? Olha, eu acredito que vai ter. Agora eu não sei a que custo. É isso que eu não sei. Eu acredito que vai ter, porque é um apelo, as pessoas estão cada vez mais. É pressão externa, pressão interna, indignação, famílias chorando por situações que não têm o menor cabimento, pessoas usando tornozeleira, pessoas privadas
enfim, Tudo. em domiciliar ou presa de fato, E aí? ou exilados. Cara, que loucura. Até quando vai isso? Entraram falando que era o governo do amor, mas não fizeram nada pra dar um abracinho em ninguém, gente. Né? Só E foi o, coisa. e o que revolta mais, assim, quando a gente começa a analisar isso de fora, Thiago, é que se você pega, por exemplo, um crime, vamos pegar um dos crimes que eu acho mais bárbaros, dentre, né? Porque reflete muitas outras circunstâncias, o tráfico. Cara, o crime de tráfico que o cara lá tá envolvido com organização criminosa, com corrupção, com fomento de outros tipos de crime, de latrocínio, de roubo, de estupro, de tudo, a pena, quando muito, pega ali 6 anos, 5 anos, vai pro semiaberto. Qual é a lógica para uma pessoa estar num ambiente daquele e pegar. Lindamir, você sabe por quê? É porque foi considerado como terrorismo, foi considerado outra coisa. Mas, gente, não, Como que aquilo é terrorismo e o cara com fuzil lá no Rio de Janeiro, o que que ele é, né? não é. E como eles executam o que eles querem, como querem, contra quem querem. Agora, você olhar essas pessoas e como chegamos a esse nível, porque as pessoas não se dão conta, mas nós já vivemos num narco-estado. Já, já. Já é. Se tiver um desacordo aí e começar uma guerra, a gente aí que a gente vai ter noção da profundidade do que a gente está vivendo hoje com crime organizado, porque eles são extremamente organizados, eles não têm nada que barre eles escolhem como quer fazer, olho por olho, dente por dente, e entre eles se respeitam mesmo. É o cidadão de bem que fica no meio desse fogo cruzado, né? E é uma sociedade que, com determinadas mídias, aprendeu a desvalorizar quem sai de casa para defender. Que eu fico louco quando vejo alguém falar mal de um policial. Lógico que tem maus policiais. Mas tem gente ruim em tudo quanto é canto, Mas, cara, né? você imaginar que um cara veste uma farda, sai de dia para defender quem ele não conhece e não sabe se vai voltar, se despede da esposa e do filho, esse cara tinha que ter um salário absurdo. É, Não só ele. Um bombeiro, um professor, é. né? São Que, classes cara, descredibilizadas, né? é uma Ó, pra loucura. você ver, a gente teve uma reunião sobre segurança pública. E você sabe o quanto que Juara é terra de gente honesta, batalhador e que o pessoal aqui vive para isso. Aqui é uma cidade das melhores que eu já conheci na minha vida e por isso que eu vim para cá e não saí mais. A gente precisou fazer uma reunião sobre segurança pública por conta do nível que está tendo em relação ao aumento do crime organizado. Uma cidade que nem Juara, Sim. que é pacata. É porque onde o Estado vai ficando ausente, eles vão entrando, não tem políticas públicas, um pessoal cada vez mais talvez assistencializado e esquecido e deixado esquecido não, né? Porque são lembrados, estão lá assistencializados, mas não há entrega de mais nada para eles para ter uma perspectiva, por isso que eles ficam tão presos a esse assistencialismo, que não tem perspectiva. Ô, Thiago, falando nesse negócio de assistencialismo, eu vi uma opinião sua que eu achei muito, muito válida sobre essa questão do assistencialismo. E aí, a gente até, antes de começar aqui, eu tinha comentado com o Thiago que tem países em que quem faz parte de programas assistenciais do governo tem uma restrição na questão de voto, por conta de ser entendido como uma compra institucionalizada de voto. E aí, isso eu estou falando. E aí, você mencionou eu vi uma entrevista sua que você fala a respeito do quanto é pouco esse valor assistencial e que às vezes teria que ser de uma forma diferente. Eu penso que é pouco dentro de uma situação. Eu acho que hoje é até muito. Mas eu sou a favor, penso que é uma. Não sei se já tem esse tema lá, uma discussão sobre essa questão em Brasília, mas é um assunto que eu gostaria até de, chegando lá, poder debater. É tempo para assistencializar, né? Tem uma pessoa ali, ela está recebendo um Bolsa Família. Vamos imaginar que seja de um salário mínimo, né? É pouco para quem tem uma família. Então vai ser 3, talvez 4, só que durante 6 meses a pessoa tem que buscar um conhecimento, um emprego e saber que se ela não arrumar dentro de 6 meses, um ano até que seja, isso será cortado dela durante 3, 4 anos. Só vai poder receber, ninguém da família vai receber. Então, eu penso que lógico que tem situações de pessoa deficiente, ela tem que continuar recebendo benefício dela, tem que separar as coisas aí, mas
dependendo da situação. Cara, é um absurdo. Como é que um auxílio reclusão? Desculpa, a família de quem foi assassinado não A tem vítima não tem nada. nada. O cara tá preso porque cometeu um latrocínio. A esposa tem auxílio reclusão do marido? Se nós estivéssemos num país que até olhar pelo lado que ela tem filhos pequenos ali, as crianças não têm culpa, tudo bem. Agora, e a outra família? Então tem que ter o que tem que ter para outra família? Que tipo de auxílio que tem que ter para essa viúva? Que o marido foi embora de uma vez por todas? Porque o outro ainda vai ser julgado, capaz de sair com não sei quanto tempo, a mulher ficou recebendo, depois ele vai, no nosso caso aqui, a maioria volta pro crime, É. né? Mas e essa família? Que pensão que essa viúva recebe? Que tipo de assistência? Eu acho que tem que rever isso aí, porque fica todo mundo escravo. Escravo e acostumado, né? A gente tem que saber também Não, que a quanto gente... mais assistencializa, pior fica. A verdade é essa. É gás. E outra coisa, não tem lanchinho de graça, alguém tá pagando essa conta. Não tem. Isso aí não tem. Tá vindo para quem tá pagando imposto. Quando tem É, qualquer tipo de benefício, quem tá pagando imposto tá pagando essa conta. Tem que estar exatamente. atento desse jeito. A gente paga imposto, tem o IR e ainda tem sobre o consumo das coisas. A gente paga, quando vai ver, fica tudo imposto. Não Respirou, tem pagou. desse tipo. Respirou, pagou. Tiago, e aí a gente comentou que eu achei uma pauta super interessante sua, esse posicionamento a respeito de benefícios. E quando a gente fala benefícios assistenciais, não é vinculado, que nem o Tiago falou, para deficiente, é aposentadoria. É o de assistencialismo mesmo, Bolsa Família, né? Sim. Porque é pouco, é muito, mas gera Ó, uma vou geração dar que um não quer exemplo. Eu trabalhar. não sei se a informação está correta, mas eu vi essa informação. O Maranhão tem mais assistencializados do que carteiras assinadas. Real. Cara, o que falta para o Maranhão produzir? Para essas pessoas terem emprego? Ou então, aí você vê que quando tem uma conclusão de um trecho, de uma transposição, logo se corta para ter a máfia do caminhão-pipa. Quando faz uma ponte, impede a passagem por causa de uma simples cabeceira, por causa da máfia da balsa. E o Estado fica preso. O ministro hoje, que o governo tem orgulho dele ser comunista, ele foi governador do Maranhão por 2 mandatos. E aí, qual foi a entrega? Só que os maranhenses que tem que ver isso aí. Quem que está governando eles há tanto tempo? Eu estou dando um exemplo dos maranhenses, mas tem outros Uhum. estados, Tem outro. né? Tem o Mato Grosso, tem São Paulo, todos os estados têm que ver que condição que tá e por que que tá nessa condição. Tamo bem, estamos evoluindo? Tá bom, vamos seguir com o mesmo time. Tá indo bem, nossa, tá muito melhor do que a gente tá muito bem. Poderíamos estar melhor, mas comparado ao passado, estamos muito bem. É a avaliação que eu faço do Mato Grosso. É. A avaliação que eu faço do Mato Grosso, poderíamos estar muito melhor, mas estamos bem. Comparado ao que como já estivemos, hoje estamos excelente. Se você pegar o histórico aí dos últimos 3, a coisa foi brava. É. Se parar para analisar, Thiago, além dessa pauta interessante, o que você verifica assim que poderia ser levado ainda como pauta, ou que você tem interesse nessa pré-candidatura, você tem trabalhado aí em relação à pauta sua, seja para o agro, o que você vê que precisa ainda ser levado, ser trabalhado para nossa, vamos falar de Mato Grosso, né? Vamos falar de casa, o para agro, nossa região. o agro é tudo aqui, né? Não tem nem como questionar isso aí. Eu, eu, eu penso que, como representantes ali do Mato Grosso, a gente tem que analisar uma forma de trazer para o Estado uma industrialização, que eu acho que vai beneficiar o que produz aqui, vai agregar valor, né? Então, tentar buscar isso, tentar buscar para esse produtor, porque o mercado é livre. Então, é a lei de oferta e demanda e não tem muito o que mexer nisso. A gente defende isso também, não pode ficar mexendo. Livre mercado. Essa ideia de livre mercado. Agora, o produtor, ele tem que ter na minha opinião, um dinheiro para ele produzir com juros diferenciados, com acesso
mais fácil. Lógico que tem todas as questões, ninguém sai emprestando dinheiro sem garantias, tem que ter, isso aí, óbvio. Mas tem que ser analisado com maior carinho essas questões, as questões trabalhistas também. Às vezes o cara entra numa propriedade, em vez dele conversar com o produtor, ele já dar uma canetada e prejudica demais, atrasa. São condições que deixam o produtor exposto e que precisa ter um olhar e uma conscientização de quem trabalha aqui, nas esferas ambientais, trabalhistas, de que isso atrasa o Estado, pô. Não tem nada a ver com questão política, é uma questão de desenvolvimento, né? Você pega a Ferrogrão parada lá por um trechinho. Cara, o índio que reclama, ele tá reclamando porque ele tá sendo manipulado. Você julgar que o índio quer viver como um índio hoje, o que quer viver tá lá, reserva para ele viver, mas tem um monte que quer trabalhar, que quer produzir. Você pega aqui do A Parecis região aqui, que você tá ali, né? são trabalhadores, produtores, um exemplo pro mundo, Uhum. né? E o que que eles têm? Eles são donos de tudo aquilo e não são donos de nada, porque não tem, ali eles não conseguem nem financiamento. É os produtores que é uma cooperativa e vai ajudando eles conforme pode, Uhum. vai fazer. Eu não sei muito bem como funciona, mas eu sei que eles não têm como Explorar a área deles. empenhar nada em relação à área como garantia, como a maioria dos produtores fazem, Aham. pegar uma matrícula, inclusive nem tem essa matrícula, né? Uhum. E outras regiões, eles são impedidos de fazer. Você pega aí de outras regiões, pô, mas nem todos vão conseguir produzir. Explora o turismo, explora a pesca, explora. Tem, cara, Tem muita coisa. não dá para acreditar. E é importante isso que você falou, Thiago. Eles querem. Eles Eles querem. Aí, querem. aí vem o branco, vamos dizer assim, e quer dizer para ele o que ele tem que querer. Eu fico louco com isso. É, É que alguém chegar na minha casa e falar, ó, essa parede aqui tem que ser branca agora, vamos imaginar que fosse lá, né? Se o ar-condicionado tá errado, eu falo, mas vai da sua casa, cara, cuidar da sua, deixa ali como exato. eu quero. E principalmente a região que você está ali, Thiago, da sua cidade, de Parecis, tem uma exploração turística fantástica, Nossa, as cachoeiras, né? E eles gostam, e sei. eles trabalham, eles se empenham nisso. Eles precisavam ter ajuda, um tipo de financiamento para ter um hotel bacana ali, receber publicidade em cima disso, uma pista boa de avião para esse turista descer ali, consumir isso, consumir com valor agregado, não uma Aham. entrada de R$ 50, cara. Você vai para Disney, você vai para os Estados Unidos, qualquer lugar que você visita primeiro por causa da conversão, mas assim, você vê que tem valor agregado no que eles estão te oferecendo, porque tem entrega também, tem um bom restaurante, tem um bom Uhum. hotel, tem um ambiente bom para ficar. Ali você vê que eles constroem tudo na luta, um negócio. Eu precisava ter esse apoio. É, precisava mesmo. E, Thiago, dessa vivência sua aí, qual que é o momento mais gratificante, assim, que você já passou? Com a Amália ou com o presidente Bolsonaro? Nessa experiência de Thiago na política, vivendo nesse mundo, o que você teve de gratificante, assim, que você falou, putz, por isso aqui vale a pena? Enxergar quando a ação do político chega no cidadão. Isso é muito legal. Você vê que o cidadão ele fala, nossa, eu fui numa ação não, né? Numa entrega do deputado Gilberto Catani e do prefeito, acho que é Osmar de Chapada, fugiu o nome correto. Dá uma Mas olhada vê aí pra pra mim, gente. é Osmar, eu conheci ele no sábado. Muito bacana, Chapada dos divertido. Guimarães. É, e foi numa comunidade quilombola. Poço artesiano e caixa d'água para eles terem água encanada. Nós estamos em 2025 numa zona rural. Uma área de terra boa. Assim, são todos trabalhadores ali, um pessoal com várias necessidades. Não tinha água encanada, pegava água do rio. Água do rio para cozinhar, água do rio para lavar a louça. Estamos em 2025, pô. Aí foi lá, poço artesiano, encanamento, caixa d'água. Cara, olha que emenda simples. Se eu não me engano, o valor da emenda foi em torno de R$ 200 mil. Tô dando um exemplo do Catania em parceria com a prefeitura de Chapada. Mas olha que entrega legal. Uhum. Tanto que vai beneficiar, não sei quantas famílias ao total ali, eu não me recordo. Mas é uma quantidade legal ali naquela comunidade. É uma comunidade quilombola. Mas olha que legal essa entrega. Hoje eu recebi um vídeo aqui.
a malha era muito voltada para a saúde. 3 ambulâncias que chegaram em Tangará da Serra, através de emenda que ela mandou. Essas ambulâncias vão atender ali, vão socorrer, enfim. É legal quando essa entrega é feita, quando você vê que não teve desvio, quando você vê que não precisou de retorno, não teve nada. Ô, Thiago, e como que ficaram as questões das emendas da malha? Você falou dessas 3 ambulâncias que foram entregues ali em Tangará. Estão acontecendo? As emendas que ela já tinha, elas permanecem, estão sendo cumpridas. As que a malha destinou, né, no período que ela estava deputada, elas estão sendo entregues aos poucos, foram pagas através do governo federal e outras vão ser entregues através do governo estadual. Tem a emenda de bancada e as impositivas dela, né? E estão sendo cumpridas de acordo com o cronograma do governo do estado também. Teve uma paralisação, Flávio Dino pediu para dar uma olhada nessas questões, travou ano passado, o governo do estado voltou, final do ano passado liberou dezembro, o governo do estado começou a pagar em abril, e ele vem pagando conforme o cronograma dele. Tem um comprometimento do governador Mauro Mendes e do seu Otaviano Pivetta em cumprir essas entregas como a malha queria. Sou muito grato a eles por isso. Tem um comprometimento também do governador Mauro e do Pivetta também com a entrega das emendas de bancada que ela destinou para a construção de 5 abrigos espalhados pelo estado. Juína, Campo Novo do Parecis, Pontes e Lacerda, Sorriso e Confresa. Vão ser para essas 5 cidades. Abrigos para comportar. Tinha um projeto modelo, até 80 idosos, período integral, acho que é que fala, eles vão morar lá, e com uma capacidade de mais 50 externos para passarem o dia, almoçarem lá e ter um relacionamento que ali. Um momento mais recreativo entre eles, né? Mas é um projeto muito legal que foi apresentado pelo desembargador Orlando Perry. A malha de imediato achou bem interessante, porque são pessoas que às vezes ficam. Porque às vezes o filho deixa o pai, né? Ou a mãe de lado, enfim. E o pai jamais faria isso. Às vezes está ali na casa, esquecido, o filho sai cedo para trabalhar, não tem a devida atenção, não tem o devido cuidado, outros são abandonados mesmo. Então é uma atenção que tem que ter, porque essas pessoas já prestaram tanto para o Estado, né? Às vezes você pega a história, o cara tá ali abandonado, foi vaqueiro 50 anos da vida dele, 60 anos da vida dele. Tá ali, a saúde dele ficou no campo, produzindo de alguma maneira, né? Talvez não tenha nem aposentadoria em algumas situações. Tem contribuição. E então é muito bacana esse olhar. E o governo do estado dobrou a meta, a malha apresentou o projeto para 5, o Mauro falou, vamos fazer 10. No primeiro lançamento fez os 5 que o Mauro propôs, as cidades que ele definiu com Orlando Perry, e até liberar as emendas da malha ficou para um segundo tempo, vamos dizer assim, a entrega das emendas, dessa emenda de bancada dos abrigos, que a malha definiu as cidades. E de acordo com as necessidades, cidades... eu costumo falar são cidades volantes, né? Cidades que atendem outras cidades circunvizinhas ali. Eu acho que ela fez bem em escolher essas cidades que ela escolheu. De acordo com a necessidade, outras também já tinham situações desse atendimento, então não havia necessidade. Talvez pudesse ser até maior que a cidade escolhida, mas já tem esse atendimento. Então, ficaram essas escolhidas. Mas eu acredito que talvez para o ano que vem deva começar obras. Agora é período de projetos e liberações dos municípios em relação aos imóveis, às áreas, né? Que vão ser construídas e essas definições. Está em andamento, é lento, a gente tem que entender isso aí, não adianta ficar batendo o pé ou fazendo bravata aí, cobrando. Tem que manter um bom relacionamento com quem tem que cumprir, né? Para que seja entregue e, se Deus quiser, chegue e possa, quem sabe um dia dizer, ó, foi a malha que conduziu isso aí, graças a Deus foi entregue. Ela foi, mas beneficiou muita gente. Se Deus deixando o legado dela, né? Na história aí do período dela na política e como pessoa, como ser humano também. Tiago, eu sei que você tem compromisso.
Eu vou dar uma aula de futebol, uma coisa rápida, eu não devo jogar mais que 5 minutos por causa do fôlego. Mas então eu queria te agradecer muito por trazer um pouquinho do Thiago Boava para a gente aqui na Casa do Entre Artigos, por a gente poder permitir você aceitar o nosso convite para a gente poder levar você também para outras pessoas, levar além do esposo que foi da Amália Barros, mas também que você tem aí um coração afinado com os mesmos propósitos da Amália, de sempre fazer o bem, de estar engajado aí com causas que às vezes ficam esquecidas, né? Que nem estavam os monoculares, essa questão dos idosos, muito, muito bacana. E trazendo também aí pra gente essa visão de pátria. Deus, pátria, família Deus, e liberdade. pátria, família e liberdade, que o presidente Jair Bolsonaro fez com que o Brasil revivesse isso, esse patriotismo. E muito obrigada por estar aqui no Entre Artigos. Obrigado você pelo espaço, pela oportunidade. É sempre Queria que você muito deixasse bom. um recado para o nosso público aqui. Não, mas o recado tem que ser daquele jeito, Thiago. Porque a gente falou da Amália, a gente falou dessas andanças do Thiago com o presidente Bolsonaro. Mas, gente, se vocês não associaram ainda, agora ele vai deixar um recado para vocês que eu sei que vocês vão associar. Ei, Roy, macacos me mordam. Foi um prazer estar aqui entre artigos. Corte minhas pernas e me chame de baixinho se eu não voltar para bater outro papo com vocês, seus abutres. Ah, muito bom. Obrigada, Thiago. Obrigado a você. Obrigada mais uma vez. E a casa aqui do Entre Artigos agora está de portas abertas para você. Volte quando você quiser, sempre. Obrigado. A casa é sua. E nós, você e eu, nos vemos no nosso próximo episódio. Beijo.